Aleluia, glória a Deus. Amados, bom dia, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Se coloque de pé por mais alguns minutinhos, em reverência à palavra de Deus. Quero que você abra em Tiago, o irmão do nosso amado Jesus Cristo, aleluia. Tiago, do seu capítulo 4, aleluia. Você se encontra bem, irmãos? Amém. Bem mesmo? Amém. Aleluia. Eu trouxe esses dois livros aqui, irmãos. Um que diz assim: por que você não quer ir mais à igreja? Amém? Todos estão vendo? Tem tudo a ver com a palavra que vai ser ministrada nesta manhã. E outro está escrito assim: enraizados, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Esses dois livros fazem menção às nossas vidas, porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos como está esses dois livros assim. Muitas vezes você olha para dentro de você e fala: por que Renato, você não quer ir mais à igreja? E muitas das vezes essa palavra vem para mim assim: Renato, enraizado nos lugares onde Deus desenvolve você. Isso é para mim e para você todos os dias, irmãos. E o tema dessa mensagem, que é decorrente desses dois livros também, referente à palavra de Deus que vamos ler em Tiago, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras? Nada tendes, porque não pedis. Pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que o meu está aqui em letra maiúscula, que é o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós, aleluia. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aleluia. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós, outros. Purificai as mãos pecadoras, e vos que sois de ânimo dobre, limpai o coração, aleluia. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertei-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar, aleluia, e fazer perecer. Tu, porém, que julgas o próximo. Meu Deus e meu Pai, nós nos encontramos nessa manhã, Pai, bendita, gloriosa, que o Senhor nos fez nesse dia. E nós sabemos, meu Deus, que o Senhor há um encontro com cada um de nós nessa manhã. E sabemos, meu Deus, que o Senhor vai falar com cada um de nós, Pai, no decorrer desse dia, na palavra desta manhã, nos louvores que já foram entoados, Senhor, que serão entoados logo mais à tarde, à noite. E a Ti, Senhor, seja toda a honra, Pai. Que não saia de mim nada que não procede da Tua vontade. Nós repreendemos nesta manhã toda a palavra maldita, Senhor, todo espírito contrário, que os Teus anjos, as Tuas miríades celestiais estejam acampados ao redor desse templo, Pai, no nome de Jesus, e que todos aqueles que estão nos ouvindo e vai ouvir essas palavras, esse culto desta manhã, seja para Teu louvor, para a Tua glória e para a Tua majestade, Pai.
Fica conosco, permanece conosco, em nome de Jesus. Não deixe de se sentar. Antes de se sentar, dá um glória a Deus, um aleluia, no nome de Jesus, amém, irmãos? Aleluia. O tema dessa mensagem diz assim: como pôr fim às guerras. Nós, como homens e mulheres, jovens, todos nós temos guerras interiores, guerras interior e guerra exterior. E nós olhamos e vemos que o nosso amado Tiago, irmão de Jesus Cristo, colocou essa palavra que diz assim, bem categórica para nós: de onde procedem as guerras, contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam a vossa carne? Eu coloquei aqui como em começo de introdução, diz assim: as guerras são uma realidade da vida, a despeito dos acordos de paz. Não há apenas guerras entre as nações, mas também entre as denominações, dentro das famílias e dentro do nosso próprio coração. Tiago diz que o nosso verdadeiro problema não é o que está fora de nós, mas dentro de nós. Tiago 1 diz assim, em Mateus 15, 19 e 20. Nesse parágrafo, Tiago trata desse tema importante e mostra que existe 3 guerras em andamento no mundo. Também diz que como essas guerras procedem, poderiam ter fim. Amém, irmãos? Talvez você vai falar assim para mim: eu não tenho nenhuma guerra dentro de mim. Glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? E eu quero ser bem enfático e objetivo nesta manhã, e diz assim a primeira pergunta que eu disse para você, quero fazer para você: qual a relevância de Tiago para nós hoje, irmãos? Para dentro de você, porque nós lemos no início desse título aqui, do começo do primeiro verso: de onde procedem guerras e contenda dentro de nós? Há dentro de mim, de você, lutas que eu não sei, a pastora Sônia não sabe, o diácono Renato não sabe as lutas, nem que eu e nem você passamos, mas o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo sabe as lutas que nós passamos, as guerras interiores dentro de cada um de nós, que muitas vezes nós chegamos dentro da igreja, perguntamos para o nosso irmão: vai tudo bem? Você fala: vai tudo bem, mas dentro de você, no seu íntimo verdadeiro, a qual somente Deus conhece, esquadrinha os nossos corações, você sabe que muitas das vezes você está com medo, tremuloso, abatido muitas das vezes, pensando que o que você está fazendo dentro da igreja. E eu quero dizer algo para você, meu irmão: você é filho amado do Senhor. E o objetivo nosso como filho amado do Senhor e alistado para essa guerra é sabermos, meu irmão, que todos os dias que nós adentramos dentro desse quartel general, você tem que estar municiado, cheio da autoridade, do poder e da graça que Deus vos deu para você. Quando nós estamos em guerra, meu irmão, e todos os soldados vão para a guerra, o único objetivo que ele não vai com bala de festim. Ele vai, esses dias veio um navio dos Estados Unidos, e dentro daquele navio havia 6.000 soldados. E você acha que aqueles 6.000 soldados estavam despreparados? Muito pelo contrário, irmãos. Numa guerra, nós sabemos que nós temos que estar municiados, e o que Deus deu para mim e para você são armas espirituais, para que nós possamos vencer o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, que é Satanás, que veio para matar e destruir a cada um de nós, amém, irmãos? Mas você é filho amado do Senhor, amém? E diz assim, a resposta à palavra de Deus passa pela reverência, que está lá em Ageu 1:12. Depois você vai ler quando você for ver o vídeo. Amém, irmãos? Eu coloquei assim para o nosso primeiro ponto desta manhã: em guerras uns com os outros. É uma pregação expositiva, meu irmão. Diz, capítulo 4, verso 1 diz assim, até o 11 e o 12.
De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? O 11 diz assim, e o 12, aleluia. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Aleluia, irmãos. E eu coloquei aqui, para que você possa entender, irmão, em guerras uns com os outros. Nós olhamos e vemos a luta que temos dentro das nossas casas. Nós olhamos e vemos que nós temos parentes, temos familiares, temos amigos que trabalham com nós, e nós vemos as lutas que cada um de nós travamos. Às vezes vemos conhecidos lutando um com outros, mas nós sabemos que há uma guerra, uma luta espiritual, física, muitas das vezes, que mexe e estremece com a gente dentro de nós. Eu coloquei assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vós, entre os cristãos? Ó, como é bom e agradável viverem unidos aos irmãos. Está lá Salmo 133, 1. Por certo, os irmãos devem viver juntos em amor e harmonia. No entanto, com frequência não é isso o que acontece. É verdade isso, irmãos? É verdade. Ló causou uma briga com seu tio Abraão. Está lá em Gênesis 13. Absalão entrou em guerra com o seu pai Davi, segundo Samuel, do 13 ao 18. Até mesmo os discípulos criaram problemas para Jesus ao discutirem entre si quem era o maior no reino. Está lá em Lucas 9, do verso 46 ao 48. Quando examinamos algumas das igrejas primitivas, descobrimos que tinham suas parcelas de descontentamento. Os membros de Coríntios competiam na igreja entre si durante o culto, e até haviam irmãos na fé colocando na justiça. Está lá em 1 Coríntios 6, do 1 ao 8, e versículo 14, capítulo 14, verso 23 ao 40. Também tem outros também, irmãos. Os cristãos da Galácia estavam mordendo e amarrando uns aos outros. Está lá em Gálatas 5,15. Paulo teve que demonstrar os Éfesos e cultivar a unidade espiritual. Efésios 6, do 1 ao 16. E até a sua igreja querida, que era de Paulo, Filipos, enfrentava problemas por causa de duas mulheres que não se entendiam. Está lá em Filipenses 4, do 1 ao 3. Tiago menciona vários tipos de discórdia entre os santos. E isso é uma verdade dentro das nossas igrejas e dentro da nossa sociedade, irmãos. E nós temos, muitas das vezes, nós negligenciamos isso, e nós temos que entender que há lutas. Eu coloquei aqui, luta de classes, que está em Tiago 2, do 1 ao 9. Vemos aqui, antiquíssimo ou extremamente antigo, a rivalidade entre os ricos e pobres. O rico recebe toda a atenção, enquanto o homem pobre é ignorado. Isso são lutas, irmão, de classes sociais, entre o pobre e o rico, a qual nós nos encontramos nesse contexto todo. E também há, meu irmão, lutas trabalhistas, entre trabalhadores, entre patrões e funcionários e empregados. Também olhamos para lutas dentro da igreja. Ao que parece, os cristãos os quais Tiago escreveu estavam em guerra uns contra os outros, por cargos dentro da igreja, e queriam ser mestres e líderes dentro da igreja. Isso, meu irmão, é um contexto religioso a qual nós vivemos, e não tem como nós não fugir desse contexto, para que nós possamos dar fim a essas guerras. E essas guerras são literalmente de vida nas nossas vidas. Por isso que o tema diz assim, irmãos: como por fim as guerras. E nós olhamos e vemos que essas guerras está como nós olhamos no livro aqui. Por que você não quer ir mais à igreja? Porque dentro de nós há guerras, meus irmãos. Há guerras, tanto elas físicas como espirituais, mas também
enraizado, que quando nós estamos em Deus, estamos em Cristo, estamos vivificando aquilo que Deus nos deu, nós conseguimos andarmos e prosseguirmos de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, porque nós somos homens e somos indivíduos, irmão. O que o pastor Vanderlei pode suportar, aguentar, muitas vezes eu não posso aguentar e suportar. As dores que a nossa irmã pode passar e suportar, ela pode passar e suportar dando risada e dando glória a Deus, mas muitos de nós muitas vezes vamos chorar, vamos nos retrair, vamos querer nos enfiar por debaixo do tapete e ficar quietinho e calado. Nós somos indivíduos, meu irmão, não somos iguais. E isso que nós temos que entender, que muitas das vezes há dentro de nós lutas e guerras, e que nós precisamos tratar essas lutas, essas guerras, e nós temos que saber, irmãos, que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Tem um hino muito lindo que eu gosto de escrever: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. A obra que Deus tem para você, irmãos, é que você venha glorificá-lo e exaltá-lo todos os dias, em meio a todas as lutas e guerras que nós passamos. E nós vemos, meus irmãos, que há lutas pessoais, que está lá em Tiago 4, verso 11 e 12. Os santos falavam mal uns dos outros e julgavam uns aos outros. Vemos aqui mais de uma vez indevido da língua. Meu irmão, quando nós lemos Tiago, tem uma parte da Bíblia que fala sobre a língua, e muitas das vezes nós devemos refreá-la, e nós sabemos, irmãos, que faz com que há contenda dentro da igreja, e nós sabemos que muitas vezes nós não queremos mexer, nós queremos muitas vezes amenizar, passar um pano, mas são coisas que nós temos que entender, e nós olhamos e vemos, meu irmão, que essa igreja, e esse capítulo aqui fala de todo o pecado, e o pecado, meu irmão, eu anotei aqui, todo pecado é grave, irmão, e todo pecado destrói, pastora Sônia. Se nós andarmos em pecado, meu irmão, e nós sabemos que o pecado destrói, o pecado ele vai minando a gente. É como muitas vezes nós olhamos para uma goiaba, nós olhamos no pé, achamos ela bonita, florida, chique, top, linda, maravilhosa, mas quando você vai pegá-la e vai botá-la na sua boca, ela está cheia de bicho, porque muitas das vezes nós olhamos e vemos, meu irmão, que o pecado às vezes não entra de uma vez. O que o diabo quer, muitas vezes é uma fissurinha dentro de nós, uma brecha dentro de nós, para nos minar e nos destruir. E nós sabemos, meu irmão, que nós temos que lutar contra isso. Não é fácil, irmãos. Por isso que muitas das vezes nós nos reunimos, muitas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, e todas as vezes você tem que estar, meu irmão, cheio de Deus. Muito bonito nós falarmos da presença de Deus, da glória de Deus, falarmos de Jesus, meus irmãos, mas o cristianismo, ela é vivido de indivíduos, individualmente em Cristo Jesus, e nós não temos muitas das vezes o que fazer em relação a essas coisas, porque nós olhamos e vemos, irmãos, que em guerra uns contra os outros, afeta a cada um de nós. Ló e Abraão não tinha nada a ver, irmãos, com as lutas de Ló, mas Ló era sobrinho de Abraão, e Abraão fazia parte da família de Ló. Como você muitas das vezes, irmão, vendo seu pai, seu filho, seu tio, você não vai ficar triste, angustiado, sabendo que ele está fora dos caminhos de Deus, e você fala, e muitas das vezes o nosso coração, nós temos famílias, irmão, nós temos familiares, e às vezes nós falamos de Cristo, e eles não querem saber de Jesus, não querem saber da palavra de Deus. Eu conheço a Deus, e nós vemos que a vida dela está assim, em declínio e rota de colisão, em bater na parede e desfalecerem e morrer. E nós olhamos e vemos por quê? Porque chega um momento lá que Abraão chega diante de Deus e fala: e se tiver 1, e se tiver 50, e se tiver 100, e se tiver 3, ele estava intercedendo pela vida de Ló.
E é o que nós cristãos, nós que somos crentes, fazemos pela nossas famílias. Porque nós não estamos aqui só, meu irmão, para nós pedimos, mas muitas das vezes nós sabemos que há uma escolha a fazer. Nós não podemos viver a vida dos outros, irmãos. Nós criamos nossos filhos, nossos pais nos criou, mas nós tomamos decisão, e hoje Deus nos chamou, que nós somos filhos dele, e nós temos que tomar uma decisão diante dele, e essa decisão muitas das vezes não é fácil, meu irmão, porque é uma luta dentro de nós, uma guerra espiritual, que nós temos que vencer, se não for no nome de Jesus, amém, irmãos? Dá para você entender que há lutas de classes, há lutas trabalhistas, há lutas na igreja, e há lutas pessoais, que isso é um contra nós, e isso são lutas entre você e outra pessoa, entre parentes e colegas de trabalho, amém, irmãos? E o segundo ponto diz assim: em guerra com nós mesmos. Diga para o teu irmão: em guerra com nós mesmos. Olhe para o teu irmão e diga: irmão, talvez você está aí sentado, talvez, não sei se quantas vezes você já leu o livro de Tiago. São apenas 5 capítulos, irmãos, que dá para você ler facilmente, mas nós temos que entender que o nosso apóstolo, irmão de Cristo Jesus, por ter sido um homem que nasceu com Cristo, e que, se a gente for olhar, Eusébio de Cesareia, que juntamente ele faz parte daquele homem do primeiro século, que registrou isso daqui, e que fez menção de todas essas coisas, diz que o apelidado de Tiago era justo, porque quando ele se converteu e reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e passou a ser um líder eminente na igreja, a qual foi apedrejado, morto, nós olhamos e vemos que muitas das vezes nós temos que passar por situações adversas nas nossas vidas, para entender quem é Deus nas nossas vidas, e quem é Jesus para nós realmente, e nós temos que sentir isso, amém, irmãos? Em Tiago 4:1, verso B, diz assim: a guerra vou ler aqui mais fácil: de onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Diz assim: as guerras no coração contribuem para causar as guerras na igreja. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem muitas contra a verdade. Pois de onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Está lá em Tiago 3, do 14 ao 15. A essência do pecado é o egoísmo, irmão. E olha só, as pessoas que fazem parte dessa decadência que é dentro de nós, e é uma guerra dentro de nós. Eva desobedeceu a Deus, porque quis comer do fruto da árvore, e teria sabedoria como Deus. Abraão mentiu sobre a esposa, por causa de seu desejo egoísta, de salvar a sua própria vida. Está lá em Gênesis 12, do 10 até o 20. Acã trouxe derrota a Israel, porque foi egoísta, e trouxe o espólio proibido das ruínas de Jericó. Está lá em Josué 7. Cada um se desvia pelo próprio caminho. Isaías 53, 6, irmãos. Nós olhamos e vemos que com frequências encobrimos nossas brigas com um véu de espiritualidade, e somos como Miriam e Acã, que queixaram da esposa de Moisés, quando na verdade estavam com inveja da autoridade dele. Está em número 12. Dá para você entender, irmãos? Isso são guerras que há dentro de mim e de você, contendas que geram dentro de mim e de você incerteza, porque muitas das vezes Miriam e Arão olharam para Moisés e sentiram inveja, porque Deus o chamou para que ele fizesse a obra de Deus, e trouxe ele inveja. Acã, sabendo que não era para trazer nada dos espólios da guerra, pegou as coisas bonitas, pegou a capa, foi lá achando que era esperto,
que poderia enganar a Deus, foi lá, pegou, enfiou dentro da terra, colocou dentro da terra e ficou quietinho. Só que nós não conseguimos, meu irmão, esconder nada do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, porque Ele esquadrinha o meu e do teu coração. Eu posso falar para o Sandra: ô Sandra, tudo bem? E chegava assim: tomara que ele caia. Quantos membros, irmãos, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, que falam: eu quero que esse líder de louvor caia, para que eu suba. Quantos pastores desejam que o pastor presidente ou os outros pastores caia, para que ele possa ter oportunidade no púlpito da igreja? Quantos líderes de intercessão que gostaria de ser líder, ou se acha apto, meu irmão, a estar fazendo a obra de Deus, gostaria que o irmão que está ocupando a cadeira ficasse doente, caísse, se afastasse, saísse da igreja, para que eles pegassem o lugar dele, meu irmão? Isso quer dizer única, exclusivamente inveja. E nós sabemos, irmãos, que Deus não trabalha e jamais nessas circunstâncias mentirosas, enganadas, vinda do inferno para nós. Porque o que é seu, irmão, já está na sequência. E você tem que entender, irmão, que você tem que orar para aquele que um dia está no seu lugar. Eu me lembro, irmão, quando Deus me chamou, a líder do louvor era a Marcinha e o Mário. E depois eles saíram, entrou a Raquel. E depois a Raquel saiu, entrou a Mariana. E sucessivamente. E eu gostava de cada um deles individualmente, irmão. São indivíduos, foram homens com quem eu trabalhei, mas que eu e a Ione orávamos por ele. E nós entendemos, irmão, que cada um teve o seu lugar. Assim será o seu. Talvez você está sentada aí na última cadeira, achando que não é capaz de fazer coisas extraordinárias para Deus, mas você já está fazendo para Deus. E não precisa homem chegar e falar, colocar teu nome. É você saber que o Espírito Santo fala para você: filha, muito obrigado por estar feliz fazendo a minha obra de Deus. Eu digo uma coisa, que se a pastora chamasse qualquer um dos diáconos aqui e falasse: você vai ter que limpar a igreja a semana que vem, muita gente, pastora Sônia, ia espernear. E a Ana faz isso aqui todo sábado e domingo. Imaginou, pastor? Falar para você, pastor Tiago, para nós já estamos acostumados, irmão. Eu cansei de limpar igreja quando eu estava na Templo Vivo. Cansei de limpar. Porque era uma equipe que fazíamos. Mas hoje em dia, irmão, o que o homem se tornou antropocêntrico. Ele quer estar acima muitas das vezes e não quer entender que acima dele há um nome que está acima de todo nome. E ele não dá boi, não dá moleza, não dá chance para nenhum homem que queira se igualar ao nosso Deus. Amém, irmãos? Isso é para nós entendermos que há uma luta dentro de nós sendo travada. O pecado é transgressão da lei e rebelião contra Deus, irmãos. Muitas das vezes o desejo vem das nossas vidas. E nós olhamos, não sei se você já leu o livro de Esdras, capítulo 9 e 10. Quando o lamento de Esdras, quando os príncipes, os reis, os magistrados, todos que tinham retornado do exílio, e Esdras tinha preparado tudo antes que Zorobabel, e de repente todo esse povo se contaminou com mulheres estranhas e estrangeiras. E Esdras ficou tão atônico, desanimado, que ele rasgou as suas vestes, puxou as suas barbas, puxou os seus cabelos e se pranteou diante de todo o povo. Viu, meu irmão, o que Esdras estava fazendo, porque o povo tinha transgredido a palavra de Deus, porque tinha voltado do cativeiro, irmãos. Isso muitas vezes é o pecado que há dentro de nós. O versículo 4 diz assim: o mundo, a carne, meu irmão, aleluia, e o diabo, que são as lutas a qual nós temos que vencer, que diz assim, o verso 4, aleluia: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é, meu irmão, uma luta que nós temos dentro de nós, que não tem como ser
não ser travada. Ao falar do mundo, Tiago refere-se, obviamente, à sociedade humana, sem Deus. O sistema todo das coisas que nessa sociedade em que vivemos é contrária a Cristo e a Deus. Ló era amigo do mundo. Ló acabou se envolvendo em uma guerra e Abraão teve que salvá-lo. Está em Gênesis 14. Como ressaltei o capítulo 4, irmãos, o cristão envolve-se com o mundo aos poucos. E nós olhamos e vemos, meu irmão, que o mundo está, nós vivemos no mundo, não vivemos dentro de uma redoma de vidro. E nós temos que entender que o mundo aos poucos tenta nos tragar, tenta nos dominar. Mas muitas vezes, se você não prestar atenção, por que você não quer ir à igreja? Porque muitas das vezes o mundo tem entrado dentro de você. Você tem que, muitas vezes, irmão, ver o que é bom para você. Nós olhamos hoje a internet, se você não vigiar, meu irmão, você está na pornografia. Você está vendo o que não é para ver. Você está vendo o que não é para ver. Você está vendo coisas, muitas vezes, quer ver filme de terror. Ah, terror, mas você tem sustentabilidade para ver isso que você está querendo ver? Ou chega à noite e você começa a sonhar, ter pesadelo, sendo um marmanjão, uma marmanjona. Só que isso daqui muitas vezes mina a sua vida com Deus, coloca você para baixo negativamente. Mas se nós estamos, meu irmão, enraizados em Deus, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você, que é na presença dEle todos os dias, irmão. O dia que você lê esse livro, irmão, você vai amá-lo de ver. Vai falar sobre Davi em relação à vida dele, em relação a Deus. E nós olhamos e vemos que o propósito de Deus, irmão, é nos fazermos andar sobre as águas. Mas há uma escolha entre eu e você em relação a Deus. Deus não é que nem Satanás, meu irmão. Deus, ele se você abrir a porta para ele, não vai ser que nem Satanás, que ele chega, você der uma flechinha, ele cai para dentro e te destrói. Amém, irmãos? Segundo a carne, verso 1 e 5, diz assim: de onde senão dos prazeres que militam a vossa carne? O verso 5 diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, irmãos. Eu coloquei aqui, Tiago refere-se à velha natureza que herdamos de Adão e que é propensa a pecar. A carne não é o corpo não é pecaminoso, mas sim neutro. O Espírito pode usar o corpo para glorificar a Deus, e a carne pode usar o corpo para servir ao pecado. Quando um pecador se entrega a Cristo, recebe dentro do seu interior, uma nova natureza, mas a antiga natureza não é removida e nem reformada. Irmão, eu fumava, eu bebia, pastora Sônia. Se eu sair da presença de Deus, pastor Vanderlei, eu volto a beber, eu volto a prostituir, eu volto a fazer tudo aquilo que outrora eu fazia, que o nosso amado aqui conhecia muito bem. Uma tranqueira, um lixo. Eu falo isso sem vergonha de dizer, meu irmão. Quando eu vivia no mundo, era uma tranqueira, um lixo. Isso nós temos que saber, que o que o inimigo quer para mim e para você, meu irmão, é fazer com que nós venhamos decair, e você pode decair da graça de Deus, irmãos. Você tem que olhar muitas vezes e fazer uma reflexão do tribulado que você era, da mulher angustiada, perturbada, sem a presença de Deus, e ver hoje você, uma mulher centrada, temente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As lutas que você tem, meu irmão, é uma luta da carne, é uma luta do Espírito contra a sua carne, porque a nossa alma anseia todos os dias, irmão, é um turbilhão de coisas, querendo o velho homem do Renato sair para fora. Mas como eu coloquei aqui, irmãos, é o Espírito Santo de Deus que acalma a nossa alma. Quando nós estamos na presença de Deus, o sobrenatural de Deus acontece em nós, irmão. E não queira fazer coisas extraordinárias, faça as pequenas coisas que glorifiquem ao Senhor todos os dias na sua vida. Amém, irmãos? E o segundo, que diz assim, o diabo, versos 6 e 7 diz assim: antes ele dá a maior graça, pelo que diz,
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é para nós entender que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que entender que o nosso adversário, que é o mundo, nós vivemos num mundo conflituoso, que há conflitos, meu irmão, e há guerras dentro de nós. Se nós dermos brecha, dermos legalidade para o diabo entrar na minha e na sua vida, ele tira você da presença de Deus. Quantos irmãos, quantos pastores, quantos presbíteros, quantos homens que adoravam, intercessores, que estavam na presença de Deus e não se encontram mais. Por quê, irmão? Porque um dia fizeram como Eva, quiseram experimentar. E nós muitas vezes sabemos, meu irmão, o pecado não é ruim, o pecado é gostoso, meu irmão. Os prazeres da carne é gostoso. Se alguém falar que não, mentira, você está mentindo, meu irmão. Só que nós temos que saber que hoje Deus nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Eis que todas as coisas foram feitas, meu irmão. Eis que tudo se fez novo em ti. E eu coloquei aqui, irmão, uma coisa que é verdade. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que seres curados. Muito pode por sua eficácia e súplica do justo. Quando nós oramos, meus irmãos, e nos sujeitamos a Deus, Ele muda a nossa atitude e maneira de viver em Cristo Jesus. Parece muitas das vezes, irmãos, que é uma palavra chata, que não dá glória a Deus, não dá nada, porque é simples. Uma pregação antropocêntrica, meu irmão, ela vai exaltar o homem, vai dizer que você é o cara, que você é o bamba, que você é o magistral. Mas quando fala dos nossos pecados, dos meus pecados, você fica quieto como você está aqui hoje, porque Deus está falando com você, irmãos. Aqui não tem nenhum santarrão, aqui não tem nenhum bambambam, porque eu oro 6, 12 horas, todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, irmãos. Não tem santarrão aqui, não tem pastora Sônia Santarrona, Vanderlei, Renato, Tiago, Isaías, a nossa irmã aqui, não tem, irmãos, não tem. Nós somos dependentes exclusivos de Deus. Se nós darmos uma brecha, amanhã nós não estamos na casa de Deus, porque se fosse tão fácil, meu irmão, a esposa do pastor, a minha família, os meus tios, minhas tias, todas as nossas parentelas estariam aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, se fosse fácil. Só que Deus nos deu um livre-arbítrio, irmãos, e a nossa obrigatoriedade é orar uns pelos outros, mesmo que um dia Ele possa falar que não vai. Eu lembro quando minha mãe estivesse viva hoje, falou: Renato, eu te dou 3 meses para você não continuar na igreja, você não vai aguentar. E ela pegou eu vendo o CD do Sol para Contrariar, CD do Exalta Samba, Fundo de Quintal, eu pegando o martelo, cheio de Deus, e já fazendo 9 meses, irmãos, que eu ia me batizar. Eu não sei porque eu não tinha jogado fora. Isso só que é Deus na minha vida. E fazem 27 anos quase, irmãos, que eu não me desviei dos caminhos do Senhor. Não é porque eu sou bom, é por causa da misericórdia de Deus na minha vida. Se a minha mãe um dia, usada pelo inimigo, falou isso, meu irmão, você pode, cheio de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, falar: você estará comigo um dia, glorificando e exaltando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aplauda o nome do Senhor, irmão. Por fim, as guerras. E diz assim: sujeitai-vos a Deus, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Isso é, meu irmão, trata-se de um termo militar, que significa colocar-se no devido lugar, dentro de uma hierarquia. Quando um soldado raso age como um general, sem dúvida, cria problemas. A entrega incondicional e a única maneira de obter vitória completa. Enquanto não nos entregamos a Deus, todas as nossas áreas da vida continuará sempre vivendo em conflito. Nós temos que entender isso, irmãos. Que pena que hoje a igreja brasileira esqueceu desses princípios. Quando eu me converti, irmãos, o que eu via de pregação de Colossenses, Filipenses, Efésios, o sermão da montanha,
Por que nós não queremos mais ouvir isso, meus irmãos? Por que nós não queremos ouvir mais? Sabe por quê? Vou dizer para você, Sandro. Você sabe por quê, Sandro? Antes nós ouvíamos falar de uma igreja aí, que tem no Brasil, que falava que a igreja se tornou empresa. Hoje, a igreja se tornou empresa. Muitos crentes se tornaram cliente, irmãos. Muitos pastores se tornaram gerentes. Dá para você entender? E o púlpito da igreja, muitas vezes, se tornou um balcão de negócio. E muito cliente tem negociado com o gerente em relação ao púlpito da igreja. Isso não é uma mentira, irmão, isso é uma realidade. Isso é uma realidade dentro das nossas igrejas. Graças a Deus que a nossa igreja não se tornou isso, pastor, e que Deus não faça isso acontecer. Porque em muitas igrejas hoje, irmãos, não se fala mais de pecado. Fala-se, prega-se a Jesus, mas não fala de Jesus, a Jesus da cruz. Não fala a Jesus da ressurreição. O preço que o Senhor pagou para as nossas vidas, irmão. Porque muitas vezes vim aqui ouvir uma palavra bonita que não confronta o meu pecado e traz uma mensagem antropocêntrica, que faz com que todos nós gostamos, irmão, é fácil. Mas quando fala dos nossos pecados, irmãos, que é as nossas falhas, nossas transgressões diante de nós, as nossas mesquices, muitas vezes isso daqui não traz glória a Deus, não traz exaltação, mas traz glória e louvor para o nome do nosso Deus. Purificai as mãos pecadoras, irmãos, diz a palavra do Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Isso é o evangelho da cruz, irmãos, que confronta o nosso pecado. Aqui não há nenhum santarrão, irmão. Aqui eu não sou melhor do que ninguém. Quando eu sento aqui, eu sou o primeiro a estar sabendo que essa palavra que está subindo, seja quem quer que seja, vai me confrontar o Renato e a minha antiga natureza. Isso é o que nós temos que entender, irmãos. No final do culto você vai entender muito bem essa palavra que você está ouvindo, porque essa palavra vai bater em você lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua vida, quando você estiver a sós com o Senhor, que é você e Deus e mais ninguém. Quando você não vê um irmão dentro da igreja, meu irmão, ele some, desaparece, e do nada ele aparece na igreja. Aí você pergunta para ele, pastor, como você está? Está tudo bem? Está tudo bem, pastor, está tudo bem. Mentira, irmãos, ele está tendo guerra. E às vezes, irmãos, temos que confessar uns aos outros os nossos pecados, as nossas fraquezas. Nós não somos super-heróis, irmãos. Às vezes você tem amigos, às vezes vai lá e fale das suas lutas. Às vezes você tem luta com a sua esposa, tem luta com o seu filho, tem luta no seu trabalho, tem luta no seu ministério, tem luta com seus vizinhos, com a sua parentela. E às vezes você acha que você é o bambambam. Você acha, às vezes seu coração, a sua mente, pastor, está como uma panela de pressão, está chiando, porque está fervendo, mas de repente ela começa a chiar, irmão, que é um ponto que você vai ter que, começou a chiar demais, você tem que desligar. Por quê? Porque a pressão ali está demais, e já está cozinhando tudo, e você tem que falar assim, Senhor, eu estou abrindo a tampa da minha panela de pressão, que é o meu coração diante do Senhor, e refrigera esse meu coração, Pai. Muitas vezes nós estamos precisando disso, irmão, de abrir o nosso coração diante de Deus, e saber que nós não somos nada sem Deus. Temos filhos problemáticos, temos filhas problemáticas, temos esposa, seja filho, tio, tia, toda a nossa parentela, colegas que trabalham com nós, mas nós sabemos que nós temos que orar, porque um dia nós já fomos assim, um dia nós já demos trabalho para a pessoa. Talvez a sua esposa não está aqui, seu marido não está aqui, seu filho não está aqui. Continua orando, irmãos. As guerras que nós sofremos dentro da nossa casa, muitas vezes é como que nós estamos perto, dentro de nós, dentro da nossa casa. Nós não vivemos num mundo pintado às mil maravilhas, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós precisamos todos os dias chegarmos diante de Deus. E chegar diante de Deus, meu irmão, é nos rasgar diante dEle todos os dias. Todos os dias, irmão. E saber que ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo, meu irmão, mas aquele que persiste em continuar com Deus, ele jamais ficará desanimado, ficará entristecido, porque para nós finalizar diz assim, em guerra com Deus, que é o terceiro ponto. Tiago do 4 ao 10 diz assim,
infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vos que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos e lamentai e chorai, e convertei-se o vosso coração em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará, irmãos. Uma coisa que nós não temos compreensão e menção: em guerra com Deus. Nunca queira, meu irmão, entrar em guerra com Deus. É tolice, ou dizer em português bem claro, é burrice. Porque muitas das vezes, meu irmão, se você não faz a sua parte com Deus, e se você não gosta de ser, muitas das vezes, sendo provado por Deus, você tem que refletir que evangelho você está vivendo, em que evangelho nós vivemos. Porque quando Jesus morreu, meu irmão, era para que os discípulos, os 12, era para ter colocado a fanfarra, a banda na rua, era para eles lembrar que Jesus falou que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, e eles esqueceram isso, da maior vitória que o cristão devia ter naquela época, e que nós não vivemos. E o que eles fizeram? Se perderam. Pedro voltou a pescar, todo mundo voltou a fazer aquilo que outrora voltaram a fazer. Mas hoje nós sabemos, irmãos, e vivemos dessa vida vitoriosa em Cristo Jesus, que é a presença de Deus na sua vida. Há um Espírito Santo dentro de você todos os dias, dizendo para você: tem mais para você, filho, tem mais para você, Renato, tem mais para você, Sônia, tem mais para você, para todos nós, irmãos. Que você possa nesta manhã, em nome de Jesus, não entre em guerra com Deus, irmãos. Muito crente está em guerra com Deus, frustrado com Deus por causa do homem. Homem é homem. Eu aprendi uma coisa, meu irmão, isso com 2 anos na igreja, quando um pastor foi pregar lá, falou: filhão, homem é homem, Deus é Deus. Se você olhar para o homem, olhar para o Renato, olhar para a pastora Sônia, olhar para o Vanderlei, olhar para o Tiago, olhar para qualquer um aqui do seu irmão aqui, você vai se decepcionar com ele. Ou muitas vezes Deus vai usar ele para falar com você, e você não vai gostar, porque você está em rebeldia contra Deus. E às vezes, quando nós estamos em rebeldia contra Deus, meu irmão, nós nos voltamos contra Deus. Às vezes você está em pecado contra Deus, e Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e você não quer tomar posição e mudar. Porque uma coisa que eu coloquei aqui, irmãos, que muitas das vezes é que faz com que nós entendemos a vontade de Deus, que muitas das vezes todo homem tem caprichos, tem vontades, tem desejos, e quando nós colocamos os nossos caprichos além da vontade de Deus, Deus nos arrebenta a gente, irmãos, derruba a gente muitas vezes, de uma forma que a gente possa entender, como Nabucodonosor, quando ele ousou se achar que poderia bater de frente com Deus. Se você olhar lá, você vai ver que ele passou a comer grama, as unhas deles cresceu. E muitas vezes tem crente, meu irmão, que está desse jeito, sabe por quê? Porque você não quer ir mais à igreja? Porque muitas vezes você está em pecado, irmão, muitas vezes você está em transgressão contra Deus, porque muitas vezes você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E não basta, meu irmão, eu só vim aqui na igreja, ouvi uma palavra assim, assim assado, que encha o meu coração, uma palavra antropocêntrica, que me coloque lá em cima. Muitas vezes nós temos que fazer uma reflexão e ver que eu preciso me consertar com Deus. Uma mensagem, meu irmão, tem que ser cristocêntrica, não é uma mensagem que venha encher: Renato, você é o cara, você é o bamba, Deus toma aqui, recebe lá. Toda a honra e toda a glória seja a Deus. O dia que você lê esse livro, meu irmão, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você, você sabe aonde Deus precisa desenvolver você, irmão. Todos nós precisamos, e reconhecemos que nós não somos nada sem Deus, irmãos. Quando nós lemos aqui, Deus abate os soberbos, e nós não somos os bambambam. Não tem um cara bom, única pessoa, só
uma pessoa que, cabeça de frango, que gosta de falar, é o cara lá de cima. É uma pessoa que não tem reverência à palavra de Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. O que eu quero dizer para você nesta manhã, irmãos, é que não se faça a minha vontade, e assim a tua. Amém, irmãos? Se coloque de pé nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia. Isso é para nós entendermos, irmãos, que como por fim as guerras. Simples, irmãos. Enquanto nós estivermos nesse corpinho aqui, você vai ter luta todos os dias. Vai passar uma semana, 2, um mês, beleza. Vai ter outras guerras para Deus se fortalecer e te forjar na batalha. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos encontramos na Tua casa, Senhor, e sabemos que há uma guerra dentro de mim, que todos os dias eu luto para vencer o antigo e velho Renato, Pai, que tenta se opor todos os dias, mas pela Tua infinita misericórdia e graça, o Senhor tem colocado esse velho Renato para baixo todos os dias, até que o Senhor tem me sustentado, tem me fortalecido. E quantos crentes, Senhor, que jamais deixou de estar na Tua casa, que continua muitas vezes aos trancos e barrancos, com lutas, com açoites, com batalhas duradouras, mas tem glorificado o Teu santo nome, Pai. O que mais nós queremos, meu Deus e meu Pai, é que o nosso nome venha estar escrito no livro da vida, Pai. Que o nosso nome possa ser escrito naquele livro, meu Deus, a qual o Senhor chamará o nosso nome. Obrigado, Senhor, por cada crente nesse exato momento. Que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, da mesma maneira que sou um pecador, mas não vivo na prática do pecado. Eu oro por cada pastor nesse exato momento, por cada presbítero, por cada crente, Senhor, não importa a classe eclesiástica dele. Oh, Senhor, traz de volta nesta manhã, traz aquele irmão que está na bebida, que está nas drogas, que se encontra na prostituição, na criminalidade, Pai. Outrora nós éramos enredados às coisas das trevas, Pai, do mundo, mas o Senhor nos fez nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se foram, Pai, e hoje nós bendizemos o Teu santo nome. Por isso que nós declaramos, queremos o Teu nome engrandecer, Pai. Visita nessa noite, Pai querido, aqueles que estão nos presídios, meu Deus, que às vezes assassinaram, mataram, sequestraram, que dentro de nós humanamente nos dá ódio, até raiva, Senhor, mas que o Senhor venha converter essas pessoas, Pai. Tira essa prostituta da prostituição, Pai. Oh, meu Deus, eles pecados, meu Deus e meu Pai, o Senhor tem todo o poder e autoridade, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada, porque uma enfermidade dentro de nós nos arruína, nos derruba, nos faz saber e entender que nós não somos nada. Mas nós sabemos que nós precisamos de Ti, Pai. Nós temos que reconhecer que nós não somos absolutamente nada sem a Tua presença. Aviva a Tua igreja no meio desses dias, Senhor. Ressuscita aquele que está morto nesse dia, em nome de Jesus, Pai. Aqui não há uma placa de assembleia presbiteriana, congregacionais, não, Senhor. Há uma igreja que irá morar no céu, meu Deus. Haverá um nome a ser glorificado. Não é assembleia, não é papai, não há igreja alguma, Senhor. Simplesmente o povo escolhido do Senhor, que irá celebrar e adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de nós estarmos Te adorando nesse dia, Pai. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Som dos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Meu próprio agir. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus.